Olá, minhas queridas, sejam muito bem-vindas ao canal da Eve. Aqui nós discutimos estratégias sobre essa jornada de ser mãe, sempre em busca de conexão e evolução com a sua criança. Eu sou a Eve Burilli e o tema de hoje é bem atual e talvez um pouco polêmico, porque eu vou te contar o porquê que as crianças da primeira infância, que é do 0 aos 6 anos, talvez não precisem de aula online. Com certeza, por causa da pandemia, os pais estão passando pela mesma situação, que é a falta de aulas presenciais das crianças, né? E os pais da primeira infância, normalmente em escolinha, né? Ou creche, escolinha, as escolas ali do maternal, que estavam antes da pandemia, e devido ao fechamento a gente tem que ficar com elas em casa. Porém, os pais eles não querem deixar que a sua criança continue com o processo de desenvolvimento, e então as escolas disponibilizaram, né, a estrutura online de aulas, e os pais então estão com um pouco de dificuldade de fazer as crianças, principalmente da primeira infância, do 0 aos 6 anos, de manter elas na frente do computador, seguindo todas as atividades. E então, por que eu vou te contar que as crianças da primeira infância talvez não precisem de aula online? Bom, qual é a principal dificuldade que os pais estão tendo nessa função de pandemia e de fechamento das escolas? É unânime, né? Os pais dizerem que tá muito difícil trabalhar home office e ao mesmo tempo ter que acompanhar as crianças online. Por que acontece? Ali do 0 aos 6 anos, a criança realmente é muito difícil ela conseguir ficar sozinha, parada na frente ali do computador, fazendo todas as atividades propostas. Pode ser que ela consiga ficar uma vez que outra, mas é muito normal ela ficar ou chamando os pais, ou então os pais tendo que estar ali do lado para acompanhar e dizer o que ela tem que fazer, né? Todas as atividades propostas pelo professor do outro lado e os coleguinhas também. Tem crianças até bem da primeira infância, que é do 0 aos 3 anos, que é mais complicado ainda, né? Porque a criança dos 0 aos 3 anos, eles ficam mais querendo sair, querendo se dispersar com outras coisas, querendo brincar com outras coisas, né? Então, os pais estão tendo essa dificuldade. E aí, eu acho muito curioso, porque, na verdade, qual é a principal dificuldade nossa, que a gente vamos pensar lá antes da pandemia, qual era a nossa principal dificuldade e o porquê que a gente colocou as crianças na escolinha? A gente procura, normalmente, a creche, o maternal, né, das escolas, porque a gente precisa trabalhar, na maioria, né, das vezes, é a realidade da maioria dos pais, a gente precisa de um tempo para trabalhar, e é por isso que a gente coloca eles, então, na escolinha. Tanto que muitos pais, inclusive, têm que colocar um bebezinho desde cedo, 4 meses, porque é licença maternidade, né? Então, eles acabam colocando às vezes muito cedo, umas conseguem estender um pouquinho mais, colocam com 6 meses, outras conseguem durar até 1 ano, né? As mais privilegiadas, digamos assim. E mesmo quem trabalha em casa opta por colocar ainda numa escolinha para ter tempo então de trabalhar, nem que seja em casa, nem que seja nas tarefas do próprio lar, né? Então a gente já aproveita essa situação que eles têm que ir para a escolinha e coloca então em alguma escolinha que a gente pense num melhor desenvolvimento para eles, né? E aí cada uma vai em busca do que acredita ser melhor para o seu filho, que a sua escolinha se adeque a essas necessidades, então acaba casando essas duas necessidades, né? E aí então o que está acontecendo depois que veio a pandemia, depois que tudo fechou e as crianças então vieram para dentro de casa, e o nosso trabalho também, mesmo quem trabalhava em casa continua trabalhando em casa, e quem trabalhava na rua, a maioria, muitos acabaram tendo que trabalhar em casa. Então, qual que foi a dificuldade? A gente continua sem o tempo, né? Porque a gente precisava do tempo da escolinha para trabalhar, agora a gente não tem mais esse tempo. E também a gente quer garantir o desenvolvimento deles. Então, na verdade, são essas duas objeções, essas duas dificuldades que a gente está carregando na pandemia. É a falta de tempo e garantir o desenvolvimento, então, da criança. São essas duas principais dificuldades. E aí, então, o que está acontecendo com a aula online? A gente quer garantir o desenvolvimento, só que a gente tem que ficar com eles no momento que eles estão ali, né?
Então a gente não consegue trabalhar nesse momento. E nos outros momentos que a criança também não tá ali na aula online, a gente tem que estar com a criança, então a gente também não consegue trabalhar com a criança, não é? Então a gente não tá conseguindo resolver muito nenhuma coisa nem outra, porque vamos combinar, assim, agora na verdade eu que vou estar contando pra vocês, explicando pra vocês, que a criança, o desenvolvimento da criança da maneira mais natural, é o próprio brincar, tá? É o próprio brincar. Eu já falei isso aqui antes em outros vídeos, mas é muito importante ressaltar que a criança do 0 aos 6 anos, ela se desenvolve brincando e também imitando os pais, principalmente, né, os adultos que elas convivem, de maneira de relacionamento. Então, a maneira que a criança aprende a se relacionar, por exemplo, é por base da imitação dos pais e das pessoas ao redor, e como ela se desenvolve de maneira de coordenação, o sensorial, né, mental, equilíbrio, é brincando. O trabalho da criança, eu gosto de falar isso, o trabalho da criança é o brincar. Eu gosto de fazer essa analogia em referente aos adultos, porque às vezes a gente não dá tanta importância para o brincar. Então pensa que o brincar da criança tem a mesma importância que o teu trabalho, né? Então o que acontece? Quando a criança tá brincando, tá pensando como que ela vai fazer para montar uma coisa em cima da outra, ela tá testando as estratégias, ela tá brincando com a água, ela tá brincando com a tinta, ela tá colocando a mão na areia, tudo ali ela tá desenvolvendo o cérebro dela, os sentidos, né? O olfato é interessante também, fazer brincadeiras com cheiros, brincadeiras com diferentes texturas. Então, o que acontece na aula online? Na aula online, a gente não tem isso. Na aula online, lógico, tem outras atividades também, musiquinhas, né? As atividades que a escola propõe, que também é muito interessante, mas a criança não consegue parar ali. Então, então, onde que eu quero chegar? Eu quero chegar que a gente precisa do tempo para trabalhar e, ao mesmo tempo, desenvolver a criança. E como que a gente desenvolve a criança? A criança desenvolve brincando, né? E a gente precisa de tempo para trabalhar. Então, como que a gente consegue solucionar esse problema? Bom, se a gente conhece a nossa criança, o que é conhecer a nossa criança? É quando a gente conhece além da personalidade dela, quando a gente conhece o temperamento dela. Ela é um temperamento mais introvertido, ela é um temperamento mais extrovertido. O que chama a atenção dela são brincadeiras mais estimulantes, são brincadeiras mais de concentração. Que tipo de brincadeira que ela gosta mais? O que faz a tua criança vibrar? Sabe? O que faz ela vibrar? Ela adora dançar e cantar, ela adora ficar no chão brincando de Lego. O que ela adora fazer? Isso é muito importante para tu entender a relação que tu vai ter com ela nesse momento da brincadeira. E outra habilidade muito importante de se desenvolver aí é o ensinar ela a brincar sozinha. Porque é muito importante nós pais brincarmos, participarmos da brincadeira, né? Porque eles se sentem ali ouvidos, acolhidos, né? Porque eles estão trabalhando naquele momento, então se tu tá ali participando, eles se sentem vistos, mas também é muito importante eles saberem brincar sozinhos, porque eles desenvolvem também a concentração. Sabe aquele adulto assim que tem dificuldade de se concentrar num livro, dificuldade de focar em alguma atividade? Então, provavelmente pode ser, além também que tem o temperamento aí, que é importante conhecer, além disso ele também pode não ter sido estimulado a saber brincar sozinho quando criança. Então, a gente já junta essas duas coisas aí nesse momento de pandemia, que é o saber brincar sozinho, né? E desenvolvendo ali a autonomia, a concentração, essa habilidade, e também brincar com ele, e também ele aprende a se desenvolver brincando. Então a gente consegue através também de saber o temperamento, a personalidade, como eu falei, são duas coisas casadas que a gente consegue aproveitar na pandemia para conhecer melhor seu filho e dar muito mais eficiência nesse tempo que ele tá em casa,
né? Então, como que a gente conhece os temperamentos dele, como que a gente conhece o que ele vibra, é prestando atenção no teu filho. Então, presta atenção no que ele tá vibrando no momento, porque isso também depende do momento, depende da idade que ele tá, depende o que tá chamando a atenção dele naquele momento, né? Porque também não adianta tu pegar o celular e deixar ele o dia inteiro no desenho e jogando joguinho, né? Porque não que eu seja contra a tecnologia, claro que não, eu sou até a favor, mas que a gente saiba usar isso da melhor maneira. Então, é importante a gente entender eles, sabe, conhecer eles para ajudar eles a desenvolver da melhor forma e ao mesmo tempo conseguir nos dar tempo para trabalhar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma cliente que ela tem 3 filhos, tá? Ela tem 3 filhos de diferentes idades, né? Um pouquinho, o mais novo é um pouquinho mais velho, que é claro, acho que tem 13 e pouco, o outro, se eu não me engano, tem 5 e o outro é bem pertinho dele, acho que é em torno de uns... Acho que ele não tem 7 anos ainda, porque se eu não me engano os 3 são da primeira infância, então são 3 crianças mesmo. Então, e ela tá trabalhando home office, e ela precisa fazer reuniões importantes também. Então, ela teve bastante dificuldade no começo da pandemia e ela não estava conseguindo acompanhar também as aulas online, porque além dela brincar com eles, delas terem que brincar com eles, ela também tinha que fazer essa reunião online e eles também tinham que participar. Imagina, cada um num computador diferente, cada um numa aula diferente, e aí isso estava acontecendo, que ela estava ficando mais estressada e gerando mais trabalho em cima dela, né? Eu também tenho o exemplo da minha própria filha, que ela não tá na aula online, e ela demanda muito tempo, porque ela não tem nem 3 anos, ela tem 2, então é muito difícil eu simplesmente conseguir fazer alguma coisa até para gravar esse vídeo. Ela não pode estar aqui junto, por exemplo, ela até pode, mas eu não vou conseguir fazer o vídeo inteiro, tudo que eu quero passar para vocês sem nenhuma interrupção, né? Então isso é muito complicado, porque ela demanda muito em todos os sentidos, não só de brincadeira. Quem tem filho aí da primeira infância, né, do 0 aos 3, sabe o que eu tô falando, principalmente quem tem filho ali antes ainda dos 2 anos, né? Porque daí precisa de ti pra trocar fralda, precisa de, se não tá mais na fralda, pra botar no vaso, né, pra dar comida, pra dar água, né? A gente precisa estar toda hora ali em demanda da criança, e ela pode ficar um tempo sozinha, mas daqui a pouco já tá te chamando. Então são dificuldades diferentes, né, de cada idade, mas a gente tem uma demanda muito grande. Então eu tenho essa demanda muito grande em relação a Clara, porque ela não tem nem 3 anos. E como é que essa minha cliente resolveu esse problema dela da pandemia, depois da gente conversar aí algum tempo, né? Ela, por sorte, ela mora num ambiente que é amplo, né? Então tem espaços amplos, apesar de ser apartamento, mas é um apartamento amplo. Então o que ela fez? Ela tirou as crianças da online e fez uma brinquedoteca na sacada da casa dela, né? Porque era uma sacada coberta. E aí ela colocou ali o chão. Não, o chão dela já era aquele chão mais lisinho, ou seja, se faz bagunça, sujeira ali, é fácil de limpar. Então ela delimitou um espaço. Eu não tô dizendo que tu vai precisar usar um quarto inteiro, uma sacada inteira, ou ter um espaço enorme, mas ela delimitou, como eles são 13, ela teve que ser um espaço um pouco maior. Ela delimitou um espaço e fez tipo uma brinquedoteca, sabe? Colocou temas diferentes para cada um deles, o que fazia eles vibrarem mais, porque apesar de eles serem 3 irmãos, eles têm temperamentos e personalidades diferentes, ou seja, cada um vibra de uma maneira, cada um enxerga os brinquedos de uma maneira e atrai um e que não atrai o outro e vice-versa. Então, ela fez de temas diferentes que atrai a cada um. E ali ficou a brinquedoteca. Então, ela fez um combinado de quando ela estivesse na reunião, porque o computador dela fica bem de frente para a brinquedoteca, ela consegue ver o que está acontecendo. Então, eles têm que ficar naquele espaço brincando durante aquele tempo que ela está na reunião. Então, o que acontece? Eles aprendem ali a se desenvolverem sozinhos, a solucionarem os seus problemas sozinhos, né? Pedindo ajuda um do outro, de um irmão, do outro. Então eles ficam ali entre eles no período que ela faz
reunião. Em outros momentos, então, é ela que fica com eles ali, estimulando as atividades de acordo com cada um, cada temperamento. Então, foi um jeito que solucionou. E do meu caso, da Clara, como ela tem 2 anos, eu com certeza não consigo fazer com que ela fique, por exemplo, 1 hora brincando sozinha, né? É muito importante falar da importância do brincar sozinho, mas também respeitar ela no brincar sozinha, né? O que eu quero dizer com isso? Eu não posso obrigar ela a brincar sozinha por um período que ela não aguenta mais ou que ela não quer mais, entende? Então, ela sabe brincar sozinha, ela gosta de brincar sozinha, mas é naquele momento que ela se sente confortável. Então, no meu caso, por ser uma criança pequena, o que eu fiz? Eu pensei, o que eu fiz? Foi uma rede de apoio que eu precisei construir, tá? Eu sei que a gente tá na pandemia, então eu não podia ficar chamando pessoas aqui em casa para cuidar dela, né? Então, como eu e o pai dela somos separados, eu tenho a possibilidade de, em alguns dias e alguns horários, ela estar com ele. Então, eu programei os dias de acordo, combinado com ele, lógico, também de acordo com a agenda dele, pra gente conseguir casar os momentos para quando eu estiver sem ela, eu usar esse tempo, então, do meu tempo de trabalho. Fora isso, ainda tem, lógico, os avós. No caso da minha filha, claro, cada um eu acho que consegue montar uma rede de apoio conforme a necessidade, né? Eu tenho uma amiga aqui, por exemplo, que ela conta com a vizinha dela, porque a vizinha dela ganhou filho junto, eles ganharam filho juntos e as crianças cresceram juntas, porque elas moram aqui pertinho, né, uma do lado da outra, então elas se ajudam nesse sentido, uma fica um pouco na casa da outra fica um pouco na casa da outra, que elas são vizinhas, então elas montaram também uma rede de apoio, se eu não me engano uma delas também tem uma avó que pode ficar uma vez na semana também com as crianças, então eu usei essa rede de apoio ao meu favor, inclusive quando vem, por exemplo, uma faxineira, também eu chamo ela no tempo que a Clara tá aqui em casa, porque como ela também conhece a Clara desde que nasceu, então pra mim também é uma facilidade, porque então ela consegue ficar com a Clara umas horinhas ali pra eu também poder trabalhar. Então, uma rede de apoio, construir, não tenha vergonha de construir uma rede de apoio, porque todas as mães, todos os pais precisam disso. Nós mães, a gente precisa ter uma rede de apoio também. A gente não consegue dar conta de tudo sozinha. Se tu trabalha, se tu cuida de casa, se tu tem marido ou mesmo se tu é separada, com certeza a gente tem muitas atividades, mais a criança, que a gente não consegue dar conta de tudo. Então é muito importante a gente também ter uma rede de apoio, mesmo na pandemia, porque independente da pandemia, tu consegue montar aquela rede de apoio que fica próximo a ti, né? A gente tá sempre em casa, minha mãe tá sempre em casa, então eu tenho, por exemplo, a minha mãe uma vez na semana, né? Tipo isso. Então tem também a outra avó. Então eu ponho na agenda para cada um poder ficar no turno que eu preciso trabalhar, assim como o pai dela também. Então, ter uma rede de apoio é muito importante também nessa situação. E qual seria o jeito errado de fazer isso, né? Qual é o jeito não aconselhado de fazer fazer as nossas crianças, né, a se desenvolverem em casa sozinha? É tu obrigar elas a fazer o que elas não querem. Então, aí vem também a questão da aula online também. Nem todas as crianças gostam de ficar muito tempo na online olhando ali e propondo. Às vezes elas preferem realmente brincar, o que a maioria provavelmente prefere. Então, o jeito errado é tu obrigar elas a fazerem alguma coisa, assim também como brincar sozinho. Também tu não pode obrigar ela a brincar sozinho. Ó, agora tu vai brincar sozinho, é isso que tu vai fazer. Não, tu pode até dar uma estimulada ali, né?
oferecer alguma coisa que ele goste de se concentrar, por exemplo, pintar. Ele gosta de ficar pintando o caderno dele todo, aqueles de pintar, sozinho, ele gosta. Então, se é um horário que eu tô preferindo fazer isso, eu mostro ali o caderno, porque pode ser que ele se empolgue, queira ficar ali um tempo sozinho brincando. Isso é uma coisa. Agora, tu obrigar ele a brincar sozinho, ou por o tempo que tu quiser, também não é um jeito certo de fazer isso. Não é um jeito certo tu punir ele por não estar conseguindo, por tu não estar conseguindo trabalhar naquele momento e ele tá ali te pedindo atenção, pedindo pra tu brincar com ele, e aí tu fica brabo, tu fica braba e coloca a criança de castigo, tu briga, tu xinga. Isso é um jeito errado, porque a criança, ela demanda a nossa companhia, ela exige a nossa companhia, ela quer atenção, e é super natural, porque é o primeiro momento, é o momento da primeira infância que ela necessita do adulto, ela sabe que ela precisa dele para as outras atividades, então ela vai te chamar para brincar porque ela quer continuar criando essa conexão contigo. Então, se tu disser pra ela e disser, não vou brincar contigo, não quero brincar contigo, não posso, não é um jeito muito legal de dizer. Um exemplo que eu fiz esses dias, que eu precisava participar de uma reunião de última hora e eu tava com ela, deu assim, 1 minuto, 2 minutos antes da reunião, ela me chamou pra brincar com ela, porque eu tinha dado as atividades ali que eu achava que naquele momento ela queria brincar sozinha, e ela de fato foi ali. Só que aí ela me olhou, mãe, vem brincar comigo. Qual foi a melhor estratégia que eu usei para aquele momento? Eu fui até ela, me abaixei e falei, minha filha, a mãe tá louca pra brincar contigo, eu quero muito brincar contigo, eu adoro brincar contigo. E eu falei desse jeito mesmo, porque eu falo com ela assim, sabe? Falo com ela empolgada, eu falo com ela assim, validando tudo que ela realmente tá sentindo, sabe? Como se eu estivesse sentindo com ela aquela empolgação. E aí ela abriu um sorrisão assim, e eu falei, a mãe precisa muito fazer uma ligação agora, tá? Mas depois, quando acabar a ligação, que vai ser super rapidinho, eu vou voltar aqui e a gente vai brincar só nós duas um tempão. Pode ser? Falei assim, e ela abriu o sorrisão, tá? E ela falou assim, até me surpreendeu, porque eu achei que ela não ia responder dessa maneira, eu achei que ela só ia concordar. Ela falou, tá, eu vou esperar. Gente, dito e feito, eu fiquei 35 minutos na reunião e ela ficou me esperando. E aí, nesse meio tempo, lógico, ela ficou ali zanzando de uma hora pra outra, né? De um canto pro outro, pegou uma coisa, pegou outra, mas ela não me interrompeu, ela ficou me esperando. Quando eu desliguei, que eu fechei o computador, ela olhou pra mim e falou, mãe, deu? E eu deu, vamos brincar? Falei assim, aí ela, vamos. Então, a importância também de eu cumprir o combinado. Eu tenho que cumprir o combinado, porque se eu não cumprir, aí além de eu entristecer ela, depois não vai acreditar, ela vai se tornar aquela criança que a gente chama de birrenta, de teimosia, porque ela vai querer ficar toda hora, né, não acreditando e vai chorar quando tu disser que vai para uma reunião. Então, como ela acredita e sabe que eu cumpro, a gente brincou e tudo deu certo. Então, o jeito errado é tu punir, tu castigar e tu dizer que tu não quer brincar e tu dizer que não pode. Isso é um jeito errado. Então, e vamos combinar que também, assim, se tu tá ali no meio da reunião, pode ser que a criança do nada apareça ali. Mas eu acredito que as pessoas que estão trabalhando online hoje, que estão na reunião, elas já sabem que pode existir esse contraponto aí, né? Então é muito importante. E eu queria aproveitar, então, e dizer qual que é o primeiro passo que a gente pode já colocar isso em prática. Eu pensei em dois passos que eu acho que rapidamente a gente já pode colocar isso em prática, que vocês vão ver que vai melhorar bastante. Uma coisa que eu até sugeri para essa minha amiga, que funcionou muito, principalmente quando a criança é a partir ali dos 3 anos, tá, gente? Na primeira infância, até é legal botar também, a criança olha, mas é mais entendível, eles entendem mais a partir dos 3 anos. Mas ainda ajuda, claro que ela ainda não tem 3 anos, eu fiz aqui em casa também, e ela tá validando, tá funcionando, tá? É assim, é fazer tipo um calendário com os horários que tu precisa estar online ou tu precisa trabalhar. Então, tu já coincide com aquele horário da brincadeira que ela mais gosta pra ela
fazer ali ou te esperar para depois que acabar, tu faz um calendário. E aí quando ela acordar, tu já fica desde de manhã lembrando ela o que ela vai fazer. Ó, a gente vai fazer tal coisa, a gente vai fazer tal coisa, e aí depois tu vai pra brinquedoteca enquanto a mãe fala no telefone. E aí depois a gente vai brincar junto. Então tu fica enfatizando aquilo. E aí quando chegar naquele horário que tu precisar realmente estar online, ela vai cumprir. Vai ser muito difícil ela chegar naquele horário e disser, não, eu não quero fazer. Vai ser difícil porque ela vai ter cumprido todos aqueles requisitos desde o começo e ela tá vendo que os combinados estão funcionando, que é assim que tá sendo. Então o cérebro já vai se adaptando, sabe, para aquela rotina. Então é um jeito muito eficiente de dar certo. Tá? E consegue conciliar as duas rotinas. Então, tu garante aí o desenvolvimento dele, porque ele vai conseguir brincar sozinho, desenvolvendo autonomia, desenvolvendo concentração, e ao mesmo tempo tu vai conseguir tempo para trabalhar ou entrar na reunião online. Outro passo que a gente pode dar rapidamente é o mesmo conselho que eu dei para essa minha amiga, é fazer o espaço de brinquedoteca, que ela pode fazer o que quiser naquele espaço. E, gente, quando eu digo o que quiser, é o que quiser mesmo, porque essa minha amiga, inclusive, deixou até uma parede, tá? Sabe aquelas, tem umas tintas pretas que a gente pinta a parede e depois dá pra riscar de giz, sabe? Então ela pegou um pedaço da parede e pintou de preto só dessa tinta que as crianças podem brincar de giz. Então, naquele espaço, as crianças podem fazer o que quiserem, sabe? O chão é super lisinho, sai rápido, sai fácil. Então, aquele momento, elas podem fazer tudo que elas quiserem na brinquedoteca. Então, isso também é bem legal, bem interessante e uma coisa que a gente pode botar em prática rápido, sabe? Pegar as melhores coisas que fazem ele vibrar mais, né? Então, preste bem atenção no seu filho, qual é o temperamento do seu filho, qual é a personalidade do seu filho e monte a brinquedoteca naquele canto da tua casa que tem. Não precisa ser um espaço muito grande se tu não tem, mas se tu tem, melhor ainda, né? Não é o meu caso também, mas eu tenho aqui um espacinho bem pequenininho que fica lá, eu não tenho sacada, né? Mas é tipo uma sacada fechada, assim, e é ali também que ela fica. Então, é super importante, já dá pra dar esses 2 primeiros passos. Então, são esses os motivos do porquê eu acho que a criança da primeira infância não precisa de aula online, né? Como tudo que eu falei aqui, eu acho que o nosso principal problema em ter colocado e do motivo que a gente colocou as crianças na escolinha foram justamente porque a gente precisa de tempo e porque eles precisam se desenvolver. Então, criança da primeira infância botar na online, acaba que a gente não tem a gente fica mais sem tempo ainda e a gente não tá garantindo o melhor desenvolvimento. É uma coisa que tu mesma pode ajudar eles a terem, né, esse desenvolvimento natural no momento que tu brinca com ele, tá bom? Então, espero ter ajudado. Se tu gostou desse vídeo, dá um like, compartilha com quem tu acha que precisa ouvir essa informação, comenta qualquer dúvida que tiver aqui embaixo que eu vou responder. E é isso aí, o vídeo de hoje é esse. Muito obrigada, um beijo.